houve uma mudança histórica. Algo que parecia ser inacreditável que fosse acontecer. Havia um abismo entre os Estados Unidos e o Vaticano. Para vocês terem ideia, os papas não eram nem permitidos pisar em solo americano. Nem pisar lá eles podiam. Mas a partir do final da década de 80, início da década de 90, essa história começou a mudar. Essa daí foi a primeira reunião entre o bispo de Roma e entre um presidente dos Estados Unidos registrado na história da humanidade. O presidente era o Ronald Reagan, não sei quantos se recordam dele. E o Papa, certamente todos vocês se lembram, era o Papa João Paulo II. A primeira reunião, o objetivo deles era acabar com o avanço da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também com o comunismo no Oriente, lá na Europa. E eles conseguiram. Vocês se lembram o que aconteceu no ano de 1989? Um evento que marcou a história da humanidade e que, inclusive, caracterizou a diferença entre o mundo moderno e o mundo pós-moderno. O que aconteceu no ano de 1989, que foi uma história nova para o nosso mundo? A queda do quê? Do Muro de Berlim. Por causa da relação entre os Estados Unidos e o Vaticano, e a revista Time, falando desse evento histórico, desse evento quase inacreditável, a revista Time noticiou essa reunião com palavras quase proféticas. Quem entende um pouquinho de inglês, o que significa isso daqui, Holy Alliance? Santa Aliança. Uma aliança que seria inacreditável, uma aliança que é tão antagônica pelo próprio símbolo profético, porque no símbolo profético mostra uma besta que vem do mar e a outra que vem da terra. Olha a oposição, Deus está mostrando como se houvesse um abismo entre um e outro. São protestantes e católicos, um distante do outro. Parecia inacreditável que isso poderia acontecer, e aconteceu. E a revista Time noticiou dessa forma, Santa Aliança. Desde essa reunião, a coisa ela começou a acelerar de uma maneira assustadora. A cada presidente que se levantava nos Estados Unidos, os papas, os bispos de Roma seguiam visitando, seguia se reunindo cada vez mais com eles. Nós temos aqui o George Bush pai, junto com João Paulo II, Bill Clinton, também com João Paulo II, George Bush filho com o Papa Bento XVI. E vocês se lembram da morte do João Paulo II? Tem uma imagem na internet, é que eu não consegui essa imagem em alta definição, então eu não trouxe aqui, porque ela estava bem ruim. Mas ela é sensacional. Mostra o corpo do Papa João Paulo sendo velado na Capela Sistina e 3 gerações, se eu não me engano, 3 gerações de presidentes americanos ajoelhados e olhando para a imagem do Papa. Algo que parecia inacreditável que um dia fosse acontecer. O Papa Francisco, no ano passado, ele já foi marcar a sua presença no território protestante. No mês de setembro, ele esteve lá nos Estados Unidos da América, junto com o presidente dos Estados Unidos, atual Barack Obama. E essa visita dele foi histórica. E, por sinal, o papado de Francisco tem sido um papado histórico, irmãos. Eu não acredito nessa história que alguns, infelizmente até que já foram pastores da nossa igreja, têm dito, de que esse Papa é o último Papa. Não creiam nisso, tá? Porque isso não se enquadra dentro da aplicação profética. É impossível se enquadrar dentro da aplicação profética. Mas eu também seria cego se eu não dissesse para vocês que esse Papa que está aí, ele está acelerando o cumprimento de muita coisa. Foi o primeiro Papa jesuíta da história, foi o primeiro Papa a ser chamado Francisco, foi o primeiro Papa a visitar uma igreja evangélica lá em Roma. Ele tem sido o primeiro Papa a fazer muita coisa e foi o primeiro Papa na história dos Estados Unidos a fazer um pronunciamento, sabe aonde?
no Capitólio dos Estados Unidos. É o Congresso dos Estados Unidos, onde as leis são votadas, onde as leis são idealizadas. Ele foi ali fazer um discurso e um pronunciamento, pela primeira vez na história. O interessante foi que dessa mesma tribuna aqui, bem no início da história do republicanismo nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele disse que a culpa da guerra civil que acontecia nos Estados Unidos entre o sul e o norte era dos jesuítas. Então foi interessante ver um fato onde um jesuíta estava fazendo um pronunciamento diante de várias autoridades dos Estados Unidos, na mesma tribuna onde um líder americano denunciou os jesuítas como os culpados da guerra nos Estados Unidos. E, meus irmãos, foi tão incrível essa reunião que tinha um dos líderes da Câmara, que é esse daqui. Hoje ele já não é mais o líder, mas John Boehner, ele é o líder dos republicanos e era presidente da Câmara nessa época. Esse homem, enquanto o Papa Francisco falava, ele chorava de soluçar igual uma criança. Tem fotos deles que vocês veem ele limpando e enxugando as lágrimas. Por quê? Porque ele é um católico. E ele era líder da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. E chorando, enquanto o Papa Francisco fazia o seu pronunciamento. Agora, vamos um pouquinho mais além? Lembra que o presidente Truman, lá na década de 40, 50, se negou a reconhecer o Papa Francisco como a sua santidade? Lembra disso? Olha a declaração do presidente Barack Obama, alguns anos atrás, no ano passado, na verdade, quando saiu a primeira carta encíclica do Papa Francisco. Saúdo a encíclica de sua santidade, o Papa Francisco, e admiro profundamente a decisão do Papa de abordar o caso de uma forma clara, poderosa e com a autoridade moral e completa de sua posição. Mudou o discurso? Totalmente, radicalmente. Esses aí são os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte, para vocês entenderem, é como o STF aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. É um dos 3 poderes que regem a nação americana. O poder executivo, a Casa Branca, onde está Barack Obama. O poder legislativo, que é o Capitólio, onde nós acabamos de ver a presença do Papa Francisco ali. E o poder judiciário, a Suprema Corte dos Estados Unidos. São 9 juízes, sendo que um juiz é o presidente da Suprema Corte, ele preside as reuniões. Esse é o tribunal de maior autoridade dos Estados Unidos da América. Os juízes são nomeados pelo presidente, o próprio presidente dos Estados Unidos nomeia os juízes da Suprema Corte. Só que quando os juízes são nomeados, eles são confirmados pelos senadores dos Estados Unidos. A Suprema Corte foi fundada no ano de 1789. Desde 1789, prestem muita atenção nesse dado, desde 1789 até 1836, foram nomeados 186 juízes. Agora preste atenção, 90 protestantes, 7 católicos e 5 judeus. Entenderam bem? Em 186 anos de Suprema Corte, 90 juízes protestantes, 7 católicos e 5 judeus. Desde que a relação entre Estados Unidos e Vaticano começou com Ronald Reagan, e dali para frente, a história mudou, irmãos. Olha aí. Pela primeira vez na história da Suprema Corte, não há um juiz protestante sequer. Um juiz protestante. São 6 juízes católicos e 3 juízes judeus na Suprema Corte dos Estados Unidos. Esse daqui, que é o Antonin Scalia, ele morreu no início desse ano. A última notícia que eu recebi recentemente foi essa. Eu estou mostrando para vocês como a nação americana ela está se curvando diante da besta. Claro, não tem como ela oferecer para o mundo adorar a besta se primeiro eles mesmos não se prostram.
Um site católico americano diz o seguinte: jesuíta é apontado como o cabeça ou líder religioso da Comissão de Liberdade Religiosa dos Estados Unidos. Detalhe, é a primeira vez que um católico é escolhido como presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. E outro detalhe, esse primeiro católico que foi escolhido foi um jesuíta. Eu não sei se você sabe o que é o jesuitismo. Leia o capítulo 15 do livro Grande Conflito. Você vai entender um pouquinho por que os jesuítas estão aparecendo tanto nesse tempo. Só que agora vamos para a parte final do nosso estudo. Tudo que eu mostrei para vocês é civil. Tudo que eu mostrei para vocês aqui agora, que mostram que os Estados Unidos estão se aproximando do papado, estão se interessando pelo Vaticano, tudo isso que eu mostrei são questões civis. Mas a imagem da besta, em primeiro lugar, não é só o poder civil. Acima do poder civil tem o poder o quê? Religioso. E quem são os religiosos dos Estados Unidos? Que nós comentamos já, quem são? Os protestantes. Onde os protestantes estão aqui nessa história? Até agora eu não falei nada de protestante para vocês. Muito pelo contrário, até mostrei que os protestantes estão saindo de cena. É líder de comissão católico, os juízes católicos e por aí vai. Onde os protestantes entram nisso tudo? Muita atenção nesse texto da serva do Senhor. Lembra da característica do papado? 3 passos? Lembra? Olha lá, capítulo 25, como disse, um dos meus capítulos favoritos do Grande Conflito. Atenção nesse texto. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, igrejas, influenciarem o Estado para que imponham seus decretos e lhe apoiem as instituições. A América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Viram os 3 passos? Exatamente igual, é a imagem da besta. Primeiro, a igreja se corrompe. Como que a igreja se corrompe? Vocês se lembram do nosso estudo de ontem? Quantas igrejas cristãs eu mostrei para vocês que existem no mundo hoje? 40 mil. Como elas vão se juntar? Ou melhor, como a imagem da besta se formaria se elas estão todas divididas? Milhares de doutrinas, milhares de ideias diferentes. Primeiro passo, a apostasia da igreja. O que é a apostasia da igreja protestante hoje? Não importa mais o que você acredita. Se você crê no dom de línguas e eu não, se você crê na imortalidade da alma e eu não creio, se você acredita no sábado e eu no domingo, não importa, porque o único nome pelo qual todos serão salvos é o nome de Jesus Cristo. E não digam amém, pelo amor de Deus, porque isso é uma mentira. É verdade que todos são salvos pelo nome de Cristo, isso é verdade. Mas Jesus também diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quem não guarda o mandamento não está com Cristo. Quem não obedece o que Cristo diz não está com Cristo. A própria Maria, que é tão venerada pelos católicos, ela diz: fazei tudo o que ele disser. Tudo, sem tirar nenhuma vírgula. No livro de João, abram lá rapidinho, capítulo 7, versículo 17. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, onde não tem doutrina, não tem Cristo. Onde não tem doutrina, não tem o Espírito Santo. Onde não tem doutrina, não tem o Pai. Como eu digo, uma coisa é tolerância religiosa. Mas tolerar não significa se unir. Tolerar não significa o que essa profecia vai mostrar, ou já está mostrando, e já está acontecendo. Eu devo respeitar o que os outros creem, eu devo tolerar aquilo que eles escolhem, mas isso não significa que eu devo me juntar com eles.
Não é isso que a Bíblia ensina. E para fortalecer aqui a última colocação, o outro parágrafo do mesmo capítulo 25, a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando? Preste atenção. Nosso objetivo é entender a imagem da besta. Aí ele vai explicar quando a imagem vai ser formada. Primeiro, quando as igrejas protestantes buscarem. Então, em primeiro lugar, as igrejas protestantes, as 40 mil, ou melhor, as principais denominações protestantes dos Estados Unidos precisam se unir. Precisa acontecer uma união independente das crenças. Esse é o primeiro passo para a formação da imagem da besta. Segundo passo, buscar o auxílio do poder civil. E o terceiro passo, imposição de decretos, dogmas, legislar a favor da religião. Eu vejo algumas coisas acontecendo aqui no Brasil. No ano passado, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, ele fez uma declaração que me chamou muito a atenção, muito a atenção. Ele disse que essa história de que o Estado é laico, embora seja verdade, ele disse assim, o Estado é laico, mas a política não é laica. O que ele quis dizer com isso? Os políticos que estão hoje lá no Congresso, por exemplo, aqui do Brasil, eles estão lá para representar quem? Por exemplo, o Marco Feliciano. Quem foi a maior parte dos eleitores do Marco Feliciano? Quem vocês acham? Quem? Os evangélicos, da Igreja Assembleia de Deus principalmente. Então, Marco Feliciano está lá hoje como deputado para representar que classe principal? Os evangélicos. Vocês estão entendendo como tem coisas que estão acontecendo e nós não estamos entendendo, irmãos. Por exemplo, no ano passado, aquela homossexual que desfilou crucificada, lembra que foi um escândalo? Aí a bancada evangélica e a bancada católica fizeram um protesto lá no Congresso e tal, criaram uma lei contra a cristofobia. É da vontade de Deus que a igreja legisle a seu favor no Estado? É da vontade de Deus? Nós estamos começando a ver os primeiros passos sendo dados para uma futura imposição do decreto dominical. É isso que nós estamos vendo. Só que, irmãos, isso é muito pouco, porque isso é aqui no Brasil. O que eu vou mostrar para vocês agora é o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. No ano de 2014, e de verdade agora, mais do que em toda a outra parte do nosso estudo, ponha bem a sua atenção no que nós vamos começar a mostrar aqui agora, tá certo? Melhor, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração para que Deus nos dê clareza aqui agora. Pai eterno e Deus bendito que habitas nos altos céus. Mais uma vez nós colocamos a nossa vida diante da presença do Senhor, porque nós estamos tratando assuntos aqui de vida eterna, Pai. As profecias mostram claramente que faltam poucos segundos espirituais para que o nosso Senhor Jesus rasgue as nuvens dos céus e volte para buscar a sua igreja. Nós vamos agora transmitir algumas informações aqui para os irmãos que, quando eu vejo, o Senhor sabe que o meu coração chega a ficar temeroso e o meu corpo chega a se arrepiar, Pai, de entender quão perto nós estamos da Tua vinda. E eu gostaria que o Teu Espírito Santo pudesse confirmar a mesma coisa no coração de cada um dos que estão aqui agora, Pai. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor esteja conosco. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Pai. No ano de 2014, esse homem que vocês veem aí na tela chamado Tony Palmer, que é um ministro anglicano, ele tinha um grande objetivo, que era unir todos os protestantes à Igreja Católica. Esse era o grande objetivo dele. Ele era um dos amigos mais próximos do Papa Francisco. Ele foi até o Vaticano, conversou com o Papa Francisco, gravou um vídeo do Papa, e ele desenvolveu, junto com um líder muito famoso dos Estados Unidos,
um teleevangelista chamado Kenneth Copeland, pentecostal. Ele é um dos maiores líderes pentecostais da TV americana. E junto com esse homem, com o Kenneth Copeland, Tony Palmer, ele desenvolveu um projeto, um congresso, uma convenção. E nessa convenção foram convidados os principais líderes das principais igrejas evangélicas pentecostais dos Estados Unidos. Tony Palmer disse que havia ido nessa reunião no espírito e poder de Elias. Ele lamentou que depois de Lutero, a igreja cristã tinha se dividido em mais de 33 denominações cristãs religiosas. Naquela época haviam menos. E ele disse algumas declarações. A diversidade é divina, mas a divisão é diabólica. Ele ainda afirmou que Deus deu aos carismáticos, aos pentecostais, a glória, para que eles sejam um. Ele afirmou o seguinte: é a glória que nos une, não a doutrina. Se você acredita que a glória de Deus está em mim e que a presença de Deus está em você, isso é tudo o que precisamos, pois Deus aclarará todas as nossas doutrinas quando chegarmos no céu. Olha as declarações muito bem estudadas, muito bem pontuais. Em outras palavras, o que ele está dizendo não precisa mais que nós venhamos a discutir sobre doutrinas. O que confirma que nós somos o mesmo povo é a glória. E o que é a glória? É o derramamento do Espírito. E o derramamento do Espírito se manifesta através do dom de línguas. Então eu que sou um anglicano, você que é um católico carismático, você que é um pentecostal, nós falamos em língua, então o Espírito de Deus está em nós. Então nós somos o mesmo povo. Ele vai um pouquinho mais além. Em 1999, luteranos e católicos assinaram o que se conhece como a Declaração Conjunta de Justificação pela Fé. Isso é verdade. 5 anos mais tarde, os metodistas também assinaram essa mesma declaração. A declaração dizia que católicos e luteranos já não acreditam mais de maneira diferente na doutrina que é a principal coluna do protestantismo, que é a doutrina da justificação pela fé. Afinal de contas, o maior evento que marca a história do protestantismo é Lutero cravando na igreja de Wittenberg 95 teses sobre o quê? Justificação pela fé. Aí os luteranos e católicos assinam em 1999 uma declaração dizendo que eles já comungam da mesma forma nessa doutrina. Aí Tony Palmer, munido dessas informações, segue o seu discurso. Católico significa universal. Toma de volta e redime o que te pertence. Somos todos católicos. Está falando para protestantes. A protesta de Lutero terminou. A protesta terminou. E a sua? Talvez agora sejamos todos católicos de novo. Já não protestamos mais contra a doutrina de salvação da Igreja Católica. Agora nós pregamos o mesmo Evangelho, disse ele. Após essa mensagem bastante emocionada e apelativa, eu pedi para o Tiago colocar o vídeo que o Papa Francisco gravou e enviou naquela convenção. Preste atenção na mensagem do vídeo. Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian. But I cannot speak in English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, 2 regole. Ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è il tuo fratello e la tua sorella. E con queste 2 cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer. Siamo amici da anni.
E lui mi ha detto del vostro convegno, del vostro raduno. E con piacere vi invio un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché a me dà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. I peccati ci hanno separati, i nostri peccati, i malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa, tutti siamo peccatori, giusto il Signore. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio nel quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per poter mangiare, ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, della tradizione diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi, vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase:
Non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Oh. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Tem muita coisa para comentar sobre esse vídeo, mas nós não temos tempo. Eu tenho um vídeo de 40 minutos aqui de um pastor dos Estados Unidos, da nossa igreja, pastor Doug Batchelor, não sei quantos conhecem ele, do Ministério Amazing Facts, um ministério de apoio à igreja adventista lá nos Estados Unidos. O vídeo é fantástico, eu recomendo que vocês assistam. Eu trouxe o vídeo e quem quiser eu passo pelo pendrive. Eu quero fazer só um comentário aqui. Vocês viram a história que o Papa Francisco usou para simbolizar a união entre protestantes e católicos? A história de quem? Quem vocês acham que é o José e quem vocês acham que são os irmãos traidores aí, sugerido nas palavras do Papa Francisco? Não precisa responder. A história foi muito bem escolhida. Não foi por acaso que ele escolheu essa história. E o Tony Palmer sabe o que está fazendo, irmãos. Sabia, porque ele morreu. Pouco tempo depois dessa reunião, o Tony Palmer morreu misteriosamente num acidente de moto. E eu menciono isso por uma razão. Eu já vou comentar. Depois dessa reunião, o evento ecumênico mais importante que aconteceu, o resultado da reunião foi esse aqui, ó. Depois do vídeo do Papa Francisco, o Kenneth Copeland vai lá na frente da igreja, começa a falar glória, 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 aleluia, aleluia, e ele começa a falar em línguas, dizendo que ele não sabe orar e não sabe como abençoar o Papa, e ele diz, vamos todos orar juntos e vamos enviar a nossa bênção para ele. E todos começam a orar juntos e tal, aí ele chama o Tony Palmer. Tony, vem aqui. Pega o teu celular. Tony Palmer pega o celular, para na frente do Kenneth Copeland, esse daqui, e esse é o Tony Palmer, e ele grava um vídeo, e ele diz, vamos gravar um vídeo, resposta para o Papa Francisco. Ele para, vamos gravar assim, eu vou ficar aqui na frente, todos nós juntos, ele chama a igreja, e ele começa a gravar. Sabe como ele começa a gravar o vídeo? Meu Senhor, chamando o Papa de meu Senhor, nós recebemos a tua oração, e começa a dizer uma série de palavras. Depois, junto com o Tony Palmer, o Kenneth Copeland e mais um grupo de líderes pentecostais importantes nos Estados Unidos vão até o Vaticano se reunir com o Papa Francisco e enviar a resposta para ele. O outro evento, que também é um cumprimento profético incrível, aconteceu sábado passado, dia 16 de julho do nosso ano. Um evento chamado Together 2016. Together em inglês significa juntos, ou unidos, 2016. Foi um evento promovido novamente por líderes das principais igrejas evangélicas nos Estados Unidos. O maior promotor do evento se chama Nick Hall, é um jovem. Ele é tipo um discípulo de Billy Graham. Vocês já ouviram falar de Billy Graham? Billy Graham é o maior evangelista da história dos Estados Unidos. E Billy Graham disse para ele, faça o que você tem que fazer. E ele que fez esse evento. Eu quero também passar um vídeo para vocês que nós gravamos, inclusive, no Minutos Proféticos. Eu vou passar só um trecho do vídeo, não vai ser o vídeo completo, para nós entendermos o que representou esse evento. No Vaticano, o trabalho de unificação global é projetado mais fortemente e a figura do Papa Francisco é o emblema desse processo. Um forte exemplo disto é o grande evento ecumênico que será realizado no dia 16 de julho, em Washington, Together 2016. Promovido por famosos líderes evangélicos e pentecostais, promete reunir 1 milhão de pessoas na capital dos Estados Unidos. Meet Nick. He's from North Dakota. He met Jesus when he was a kid and hasn't shut up about him since. But really,
He's talked about Jesus in front of 3 million people, because why not? One day, Nick had a crazy idea. Get 1 million people to stand together on the National Mall for Jesus. Because why not? He ran the idea by Billy Graham, and Billy Graham said, you have to do this. And when Billy Graham says you should do something, you do it. O apelo deste evento é a unidade independente das diferenças. É o que vemos nas palavras de Nick Hall, idealizador do Together 2016. We didn't know it then, but God was putting in our hearts at that time what we believe is Together 2016. The same day we got the permit for the mall, all of these groups started to say they were in. Hillsong United said they're in. Francis Chan said he's in. Michael W. Smith said he's in. These things don't happen. I mean, just imagine a true movement of unity. Not just uniting people like you, but the whole church rallying together on one day. And then imagine what that united church can do going from this place. And I really don't even believe that July 16th is about starting a wave. I think God is already doing the wave. I just think it's happening in different corners, and we've been divided. We got this movement here, and this denomination here, and that group here, and they're all great things, but we don't even know about each other because we don't have the same name on our sign. And so on July 16th, we're going to see all of these waves collide. Catholics and Lutherans and evangelicals and charismatics literally rallying across the nation saying, you know what? We may not say the same things, but we're on the same team. We're lifting up Jesus, and we're going to saturate this nation. Man, that could change the world. Do whatever you have to do to get to the National Mall on July 16th, believing that God has invited you, God is calling you, and that the time is now for the church to rally, to meet with Jesus. Curiosamente, há poucos dias, um grupo conhecido de pastores pentecostais foi novamente ao Vaticano dialogar com o Pontífice Romano. Nesta reunião, foi divulgado que o Papa gravou um vídeo que será apresentado durante o evento. Nick Hall acredita que a decisão de Francisco é histórica e um testemunho da urgência e da necessidade dos seguidores de Jesus em se unirem. O Papa ainda gravou um vídeo recentemente no qual apela especialmente aos jovens para participarem do evento. A mensagem no início diz que o Papa Francisco está unindo a sua voz a um grupo diversificado de líderes, artistas e jovens de diversas origens. Em meio às suas diferenças, algo eles creem em comum, que Jesus muda tudo. Irmãos, esse evento começou desde amanhã e a ideia era que ele fosse até as 9 horas da noite. Sabe que horas o evento terminou? 4 horas da tarde. Sabe por que o evento terminou às 4 horas da tarde? Porque a polícia dos Estados Unidos, que estava fazendo a segurança do evento, começou a atender uma quantidade muito grande de pessoas que estavam passando mal por causa do calor absurdo que estava fazendo na Califórnia. Eles pediram para os organizadores do evento interromper o evento e tinha um vídeo do Papa Francisco gravado para transmitir àquelas pessoas e não deu tempo do vídeo ser passado. Olha só, Tony Palmer morreu. A segunda tentativa de promoção de um evento desse, Deus interrompeu antes que chegasse ao fim de novo. Mas eles estão dispostos a lutar contra Deus. O diabo está disposto a ir até o fim nessa guerra. No mês de setembro agora vai ter um outro evento, chamado The Gathering, significa a colheita. Os nomes para mim são sensacionais. Juntos, a colheita, e nesse aí vão ter líderes ainda mais famosos dos Estados Unidos. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, sabe qual é a conclusão que eu chego? Deus está tendo misericórdia da sua igreja. Deus está tendo misericórdia, Ele está mostrando que a coisa está para se cumprir. Só que Ele está segurando os ventos ainda. Você se lembra da visão de Apocalipse 7? Lembra?
quando os anjos estavam prontos para soltar aqueles 4 ventos e os ventos iam começar a soprar sobre a terra, a serva do Senhor, ela teve aquela mesma visão e ela ampliou o entendimento da visão. Ela disse que lá no céu, quando Jesus viu que o anjo estava próximo de soltar os ventos para que os ventos começassem a soprar, Jesus pediu imediatamente que um anjo voasse e pedisse para aqueles anjos para que eles não soltassem. Enquanto o anjo voava e dava a mensagem para aqueles 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, o Senhor Jesus se apresentou diante do Pai e mostrou as marcas que estão nas mãos deles, dizendo: Pai, tem misericórdia, porque o meu povo ainda não está preparado. Sabe, quando eu vejo toda essa situação, eu comparo com Jeremias. Você se lembra quando Jeremias dizia: Babilônia vai vir, Babilônia vai vir, Babilônia vai vir, vocês vão virar escravos, se entreguem, se arrependam, orem ao Senhor, peçam perdão dos seus pecados. E o povo não acreditava. Babilônia dava a impressão de que ia cercar e não cercava. Babilônia dava a impressão de que ia acontecer e não acontecia, e o povo achava que nada ia acontecer. Esse Jeremias é um fanático, é um louco, é um alarmista. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus. Como devemos nos entregar para os babilônicos? Que loucura é essa? Até que um dia a profecia se cumpriu. E nós conhecemos bem a história. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês, e eu não me exalto com isso, que Deus me colocou como atalaia dessa igreja aqui nesse final de semana. E ai de mim se eu saísse daqui e não dissesse para vocês essas palavras que nós vamos ler aqui agora no livro Testemunhos Seletos, volume 2, 151. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Não sou eu quem estou dizendo. Eu estou aqui apenas como porta-voz daquela que é a mensageira do Senhor para essa igreja. Eu estou aqui apenas como instrumento de Deus para dizer a vocês que Cristo está voltando e o fim do mundo está próximo. E o principal de tudo, muito em breve a nossa vida será pesada na balança do santuário. E sabe, irmãos, isso às vezes parece que nos assusta. E de verdade que deve nos assustar, porque quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou um pecador imundo, que eu preciso me arrepender dos meus pecados, que eu preciso ter uma vida transformada, porque afinal de contas eu ainda sou um ecumenista na minha vida espiritual. Eu sou um pluralista na minha experiência espiritual. No meu coração ainda não há soberania de Deus. Como está o teu coração? Você hoje tem sido esse ecumenista espiritual também? Você tem feito pactos com Deus, mas ao mesmo tempo tem também seguido aquilo que o mundo tem proposto para a tua vida? Meu irmão e minha irmã, se você tem vivido essa experiência, não se engane. Porque, como eu disse ontem, embora nós saibamos a verdade, se a nossa experiência religiosa é uma experiência de duplo caminho, é uma experiência onde eu sirvo a Deus e ao mesmo tempo ao Deus desse mundo, quando eu tiver que tomar uma decisão, eu vou tomá-la de maneira errada. Por isso que nós ainda trememos quando nós falamos de juízo. Por isso que nós ainda temos terror quando nós falamos de fim do mundo. Mas eu queria dizer para você que se você entregar a tua vida para Jesus, se você escolher Ele como o soberano da tua vida, a Bíblia diz que você não precisa ter temor do juízo, porque aquele que te representa lá no céu, quando o teu nome for chamado, Deus não vai olhar para você, Deus não vai olhar para a tua vida, Ele vai ver você revestido da justiça pura, santa e perfeita do Cordeiro Imaculado que é Cristo Jesus. Essa é a experiência que Deus quer para cada um de vocês, meus irmãos.
E é por isso que Ele está dando esse tempo. Eu não sei quando a imagem da besta vai se formar, mas eu estou vendo que os sinais estão acontecendo. Eu estou vendo que as coisas estão acontecendo rapidamente. E vocês se lembram desse texto do início do nosso estudo? A imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. O desejo ardente do meu coração e do coração de Deus para a vida de cada um de vocês é que vocês estejam preparados para aquele grande dia. Sabe, irmão, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês aqui agora, hoje, nesse momento, talvez seja uma mensagem que você ainda não entenda, é uma experiência que eu aprendi há pouco tempo, mas que talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes na tua vida. Não desvie os teus olhos de Jesus Cristo em momento algum. Não desvie os teus olhos de Jesus em momento algum, porque as experiências bíblicas mostram que a desgraça na vida de cada pessoa que caiu em miséria foi porque em algum momento da sua vida ela desviou os olhos de Jesus. E sabe o que significa olhar para Jesus hoje? Os teus olhos, meu irmão adventista do sétimo dia, tem que estar aonde Jesus está hoje por mim e por você. E aonde que Ele está hoje? No santuário celestial, dentro do lugar santíssimo, fazendo a última obra de expiação e de julgamento da sua igreja aqui na terra. Se os teus olhos estiverem lá dentro, meus irmãos, vocês podem ter certeza de que juntamente com Cristo, essa promessa vai se cumprir na vida de vocês. Encerramos com esse texto, Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro, mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Amém?